Olá pessoal, aproveitando o ensejo aí dessa tensão entre Israel e Irã, eu estava lendo aqui uma publicação do Instituto Tricontinental de janeiro desse ano, que é um dossiê número 72, onde eles coligiram alguns dados que eles coletaram da Monthly Review, que é uma revista americana, norte-americana, que fala sobre economia, guerra, política internacional, e pegaram também dados do CIPRI, né, que é o Instituto de Estocolmo para a Paz Internacional. Esse instituto, eu já citei aqui em alguns vídeos, ele fala sobre a questão do armamento mundial, né, de quanto as nações gastam. Então, pessoal, eles pegaram esses dois dados e chegaram à conclusão de que o mundo em 2022 gastou 2 trilhões e 870 bilhões de dólares em armamentos, né? Então, esse foi o gasto militar do mundo. Os Estados Unidos correspondem a um gasto de 1,5 trilhão de dólares aproximadamente, né? Então, é mais da metade. O que acontece? Os países que fazem parte da aliança com os Estados Unidos, né? Então você pode incluir aí o bloco militar deles, são responsáveis por 74,3% desse gasto militar, né? Então, uma coisa impressionante. E aí, o resto dos países, né? Tem aí o restante, né? 25,7, né? Que seria aqui o restante do gasto militar. Então, assim, pessoal, é uma coisa irrisória se você for pensar que esse 74,3% que divide esse gasto militar aí com os Estados Unidos, gasta aí, então, a maior parte, eles são apenas 49 países. E os outros 25,7% são 146 países. Então, assim, é uma diferença impressionante. Mas o que mais chama a atenção também é a questão do gasto per capita de cada país, né? Porque é o seguinte, se você pegar, eu fiz a conta aqui, você pega esses 2 trilhões e 870 bilhões de dólares e divide pela população mundial, vamos supor aqui que a população seja de 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro, você tem uma conta aqui que dá um resultado que é o seguinte: 358 dólares e 75 centavos por cabeça de gasto militar mundialmente. Então essa é a média mundial, 358 dólares e 75 centavos por cabeça. Se você pega o gasto só de Israel, Israel gasta 2.583 dólares por cabeça na questão militar, ou seja, isso é 7,2 vezes mais alto que a média mundial. E se você pega os Estados Unidos, são 4.305 dólares, que dá 12 vezes, né, 12,6 vezes o gasto per capita mundial. Então, uma coisa impressionante a diferença de Estados Unidos e Israel quando você faz o gasto per capita, né? Então, eles estão muito acima. Se você for ver aqui nos dados aqui do Instituto Tricontinental, em terceiro vem a Noruega com 4,3, mas já tem uma diferença grande, né, para Israel, que é 7,2, né, 7,2 vezes. Então, pessoal, é uma coisa impressionante aí que Israel gasta 7 vezes a média per capita mundial, os Estados Unidos mais de 12 vezes a média per capita mundial. Então, quando você bota aí esses dados, pessoal, e coloca Israel contra o Irã, o que que acontece? Israel representa o norte global, que é esse círculo aí em volta dos Estados Unidos, né? Assim, não geograficamente, mas assim, quando a gente fala de questão de geopolítica, de poder, eles estão em torno dos Estados Unidos, e os outros 146 países que são sul global, nesse momento aí, nessa situação envolvendo Israel e Irã, estão representados no Irã, né? E o Irã, para vocês terem uma ideia, nem aparece aqui ele dentro da média mundial, aqui dentro dessa questão dos países que gastam mais que a média mundial, né? Então você encontra aqui, por exemplo, a Índia, né, que é 0,2, a China, que é 0,6, né? Você não encontra, por exemplo, outros países aqui dos BRICS, né? Você não encontra. Você tem a Rússia, no caso, né? Para dizer que não, você tem a Rússia, que é 1,7. Mas assim, se você for ver per capita, a Rússia está abaixo da Alemanha, está abaixo do Canadá. Se você for ver aqui, pessoal, a maior parte dos países que estão aqui nas primeiras posições são aliados dos Estados Unidos, né? A Ucrânia, por exemplo, aparece aqui, pessoal, com uma média, com um gasto aqui que é 3,1 vezes maior que a média mundial. Então, a Ucrânia, ela está aqui também com gasto considerável per capita, né? Isso se deve aí à situação dos últimos anos, principalmente a partir de 2014, que teve um envolvimento com os Estados Unidos. Então, assim, pessoal, essa é a situação militar no mundo. Então, vocês vejam que a situação é muito desproporcional. O norte global é muito mais poderoso militarmente que o sul global. Então, pessoal, isso dá uma dimensão aí do que está por trás desse possível conflito aí entre Israel e Irã. Lembrando, Israel, norte global, Irã, sul global, ok?
Então, Israel faz parte da minoria mais poderosa e o Irã da maioria que tem menos poder. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.